Olá, boa tarde. Já dizia Nelson Mandela que não há exemplo maior de uma sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças. Hoje, 1 de junho, é dia de parar para pensar nos direitos das crianças. Aliás, foi para sensibilizar a comunidade internacional para os problemas que atingiam as crianças no mundo que foi criado este dia em 1950. Atualmente, muito mudou, para melhor, claro, mas também muito continua por fazer. Proponho, nos próximos 60 minutos, pensarmos sobre a criança do século XXI, como evoluiu, mas também como a sociedade a tem acompanhado em todas as vertentes. São meus convidados Pedro Reizinho, diretor editorial 0 a 8, Beatriz Pereira, professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho e investigadora do Centro de Investigação em Estudos da Criança, e Raquel Fortes, consultora de promoção de estilo de vida saudável. Aos três, bem-vindos à sociedade civil. O Pedro não me vai levar a mal, vou começar pelas senhoras. Beatriz, comece por si, uma mulher do Norte. Exatamente. Da onde? De Guimarães. Uma Cidade mulher de lindíssima, cada vez mais Guimarães. bonita a cidade. É verdade, é uma cidade que merece ser visitada por tudo que lá tem ocorrido, do ponto de vista cultural. De facto, tem sido uma cidade dinâmica que criou condições para os visitantes, mas também para as pessoas que vivem lá, nomeadamente também com parques para o público em geral e para as crianças. Também estão a pensar nas crianças de Guimarães, o que é muito importante. E para quem vive na cidade de Guimarães, os turistas não incomodam? Não Venham mais? incomodam. Venham mais, venham mais. É Se uma os voos cidade... estiverem a mais, mandem para Enviem Guimarães. para Guimarães. Ou no Porto, que enviem para Guimarães. Exatamente, enviem para Guimarães. O seu percurso, Beatriz? Enfim, eu trabalho na Universidade de Minho, fiz o doutoramento já na Universidade de Minho. Antes do doutoramento, trabalhei também vários anos em escolas básicas 2, 3 e secundárias, e fiz o mestrado na Faculdade de Universidade Humana, na altura Universidade Técnica de Lisboa, e fiz a licenciatura na Universidade do Porto, na altura Instituto Superior de Educação Física. Portanto, licenciatura no Porto, mestrado em Lisboa e doutoramento na Universidade por de Minho. opção, porque é muito importante esta diversidade, ver olhares diferentes, confrontar ideias. Efetivamente, as várias instituições de ensino superior podem cruzar esses olhares, e aqui estamos nós para ter capacidade crítica também para ver e analisar e retirar a informação de toda essa diversidade. E a Raquel? É uma mulher de Lisboa? Sim, Lisboa. Sim, sou de Lisboa, mas por acaso vivi 10 anos da minha vida no Oeste, por acaso? na Zona Oeste. Disse por acaso, mas só por acaso? Não, por acaso, porque não sou lisboeta, de Alfacinha de cidade, vida de cidade. Depois já foi há alguns anos. Oeste aonde? A Torres Vedras. Torres Vedras. Sim, vivi numa quinta, portanto tive esse privilégio de ter um contacto diferente na infância. Já lá vamos. Exato, já lá vamos. Essa infância mais sim. rural, que é Sim. importantíssima, não é? Mas Raquel, interrompia. Sim. Depois vim para Lisboa, por volta na altura do liceu, tirei o curso de marketing e a seguir ainda trabalhei em 2 ou 3 empresas, mas logo a seguir tive um convite para criar uma empresa de raiz, uma consultora de comunicação. Na altura tinha acabado o curso e pensei, mas eu tirei marketing e vou criar uma empresa de comunicação, portanto faz parte. Claro, faz parte, é uma das áreas, não era a área a mãe. Mas correu muito bem, durou durante 15 anos, há cerca de 4 anos vendi a empresa. Felizmente foi uma empresa de sucesso. Portanto, foi empresário aos 12 anos, já percebi. Não, mas foi aos 20, portanto, 20 e poucos. Eu não perguntei a sua idade, sim, mas já fique claro. Agora já podem fazer umas contas. E na altura, há cerca de 4, 5 anos, várias circunstâncias fizeram-me mudar de vida. E acaba por ser engraçado, porque depois tive a oportunidade de escrever um livro que ajuda as pessoas a também poderem mudar o estilo de vida que têm. Mas, entretanto, nessa altura de mudança de vida, criei um blog, que nunca tinha pensado fazê-lo, porque não tinha assim... Eu trabalhava para outras empresas, escrevia sobre outras marcas, sobre outras pessoas, nunca tive a necessidade de falar sobre mim ou sobre... E o que é mais nem fácil? É esse veio o perfil. Escrever sobre os outros ou escrever sobre nós? Sobre os outros. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Por isso é que eu depois tive que transportar o blog para uma área de consultoria de promoção de estilo de vida saudável. Porque é essa a minha mais-valia, não é saberem se eu faço assim ou assado, que pode ser uma inspiração, mas é muito pontual.
verem um bom exemplo, quer dizer, não estou a dizer que são só bons exemplos, mas alguns bons exemplos, e é isso que eu passo no blog. Por exemplo, ontem fiz uma primeira prova de triatlo e hoje tive algum feedback de pessoas a dizerem que tinha sido uma inspiração para outras pessoas experimentarem, porque é possível, assim do nada, começar-se a fazer uma modalidade diferente. Decidiu ontem que ia correr e fazer o triatlo? Não, já corro há 3 anos. Correr há 3 anos. Mas um o triatlo... já de preparação para a prova ou... Não, ou foi para maratonas. para Foi para maratonas. Comecei a correr, não era para fazer provas, era mais para um escape e para complementar a parte da alimentação. Porque eu, quando vendi a empresa, fui fazer o mestrado de nutrição clínica, porque tinha bastante curiosidade em conhecer o que é que estava para trás dos alimentos. E não para escrever muito sobre a parte científica, que foi o que eu estive a aprender, mas consegui falar com os nutricionistas e saber fazer as perguntas certas e perceber o que é que eles me estão a dizer. Portanto, no fundo, saber fazer a ponte, lá está a parte da comunicação, com as pessoas certas nesta área, que é da alimentação e da nutrição, que é importante. Depois, a parte do exercício físico. Lá está, o blog chama-se It's Up to You e dá forma a estilos de vida saudáveis, assentes na alimentação e no exercício físico. Portanto, a seguir à alimentação, veio a parte do exercício físico e das corridas. Eu já fazia ginásio de forma regular, mas é aquele exercício dentro de 4 paredes, um bocadinho, como estou a dizer, um bocadinho boring, mas que a pessoa acaba por fazer porque ele consegue fazer quando trabalha das 9 às 8, não é? Quando comecei a ter mais disponibilidade, comecei a correr, depois fiz provas e depois o desafio vai sempre aumentando e já fiz 2 maratonas, uma o ano passado, outra este ano. E agora resolvi experimentar o triatlo e, na cabeça, tinha previsto fazer este ano esta prova. Mas muitas coisas aconteceram e eu não me preparei, efetivamente, para a parte da natação, que era a minha única parte mais inexperiente. Porque a bicicleta, lá está, a viver numa quinta durante 10 anos, tive a oportunidade de experimentar bastante e não tenho receio nenhum. Portanto, foi a natação. E a natação foi em 2 semanas. Portanto, em 2 semanas eu fiz não sei quantos treinos de piscina, 2 treinos na praia e ontem fiz o super sprint de Oeiras. E sobreviveu? Exato, e não me afoguei. Portanto, desde que tivesse os pés assentos na terra já estava feita a prova. Portanto, lá cheguei e correu bem. Pedro, um percurso muito ligado aos livros, não é? Sim, já desde há quase 24 anos, portanto... eu costumo dizer em jeito de brincadeira que já fiz praticamente tudo aquilo que há para fazer com um livro. Eu comecei por trabalhar ao balcão de uma livraria independente, depois transitei para a área comercial de uma editora, o meu percurso levou-me depois a mais 2 e a dada altura, porque sempre gostei muito da parte editorial, fiz um curso de técnicos editoriais na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e passei para a área editorial. Naturalmente, era uma editora pequena. Na qual eu trabalhava. Pode ir falando das editoras. Quais foram as editoras? Trabalhava na altura, quando fiz esta mudança de percurso, trabalhava na Gai Livro, que era na altura uma editora independente, depois foi adquirida pelo grupo Leia, e eu naturalmente fui com o resto da bagagem. Estamos a falar em 2000 e qualquer coisa. 2007, 2008. Eu creio que a editora foi adquirida em 2007 e a formação do grupo é depois em 2008. Depois, mais tarde, ingressei na 08, onde estou até agora, com o convite de fazer, não só continuar a dinamizar a parte infantil da editora, que já existia, mas também de criar chancelas para juvenis e para adultos. E entramos nesta loucura deste percurso em plena crise, em 2015. Mas as adversidades também trazem oportunidades. Sim, e podemos dizer que temos sido muito bem-sucedidos, felizmente. Temos tido um crescimento fantástico. Há quem diga que é mesmo na altura da crise que se deve investir. Sim, se é para correr bem, se corre bem em altura de crise, então melhor ainda vai correr quando as crises passarem, que elas eventualmente acabam por passar. E temos sido felizes nas nossas escolhas e graças a Deus também tudo tem corrido perfeitamente bem nas novas chancelas e no crescimento da 08 como chancela infantil, que acho que já somos bastante reconhecidos pelo mercado em geral. Pedro diz que já fez praticamente tudo. Sim. Os livros, já plantou uma árvore. Já plantei várias árvores e tenho 2 filhos. E tem filhos. Estou realizadíssimo. Portanto, não há nada para fazer? Há muito para fazer ainda. Fazer. Há sempre mais árvores para plantar, mais livros para fazer, filhos não me metam nisso. Mas não seja um triatlo. O triatlo não é muito a minha praia, mas quem sabe um dia, nunca digo que não. Também não era a minha, portanto não é possível. Tudo vai
vai do começar, não é? Sim, tudo vai do começar e quem sabe um dia um triatlo, talvez. A Beatriz começou pela educação física, digamos assim, não é? Exatamente, comecei com a educação física e, portanto, tenho todo um percurso ligado às questões da atividade física e mais tarde acabei por me entusiasmar sobretudo com a educação e depois mais com as questões ligadas à criança na perspectiva mais geral da criança e com a necessidade que as crianças têm de brincar livremente, porque é extremamente importante darmos oportunidade às crianças de estar ao ar livre, de estar em contacto com a natureza, num país à beira-mar plantado, ter contacto com o mar, ter contacto com o ambiente natural e, sobretudo, deixar de prender as crianças, de não lhes dar liberdade para elas tomarem as suas próprias decisões, porque esta criança precisa de aprender desde muito cedo assumir as suas próprias atividades, a responsabilizar-se por elas, tem direitos, a Convenção dos Direitos da Criança define os direitos e ela é lei em praticamente todos os países do mundo, mas também temos que educar para a responsabilidade e desde muito cedo, desde idades muito baixas. Há de facto muita coisa a fazer nesta área das crianças. Como é que foi a sua infância, Beatriz? Também foi mais ou menos em meio rural, também num ambiente familiar com muitos irmãos, 7 irmãos, enfim, uma casa com quinta, à moda antiga. E, ali em Guimarães, na zona de Guimarães? Em Guimarães, mesmo na zona de Guimarães, e felizmente ainda tenho 7 irmãos vivos, o que também é muito bom, e hoje também ainda vivo aquilo que é muito raro, ainda vivo na mesma freguesia onde nasci. E qual é a freguesia? Tenho 2 filhos, é Santiago de Candoso, é uma pequena freguesia urbana, mas pequena. E também tenho 2 filhos que também cresceram num ambiente ligado à natureza, mas naturalmente com uma parte importante ligado à urbanidade e a importância da leitura, mas os estilos de vida saudáveis são fundamentais para as crianças, mas a liberdade de poder brincar de forma espontânea, ainda que falamos sempre de crianças e não da criança, porque as crianças são muitas, mas cada criança tem a sua individualidade, mas nunca podemos falar de uma criança tipo, porque efetivamente a cada criança é necessário respeitar as suas necessidades, as suas motivações, os seus interesses e saber ajudá-la a crescer dentro dessas motivações. Cresceu com proximidade aos animais? Sim, também. Que animais é que tinham lá na vossa quinta? Tradicionalmente tínhamos as galinhas, os porcos, os bois, porque era tinham animais de grande porte. A quinta. Faziam a matança do porco? Sim, ainda era costume fazer a matança. Era um espetáculo duro. Mas fazia parte. Não, mas faz parte da vida. Depende da maneira como é encarado. Quando não é uma coisa que sai, aquilo faz parte do dia a dia. Portanto, era uma tradição que era percebida, não era. E alimentava os porcos? Sim, dava de comer às galinhas? Em casa faziam isso. Tínhamos caseiro e, portanto, havia a quinta e, portanto, havia toda ali uma ligação muito... A vinha também, havia uma ligação muito próxima à natureza, mas de uma maneira muito natural. Aliás, eu diria que a minha mãe já fazia reciclagem não de lixos, porque não havia lixos na altura, tudo era reaproveitado naturalmente, porque era preciso separar aquilo que seria para uns animais, o que seria para outros, o que seria... Tudo era reutilizado. Nada se perdia. Ia às árvores e colhia das árvores? Isso adorava subir às árvores. Limpava-se maçã às calças, não é? E comia-se assim. Não havia produtos, aquilo era só pó, basicamente, não é? Isso é uma experiência. Nunca caiu das árvores? Não, mas trepava às árvores. Os joelhos esfolados e assim, esfolados, o braço sim. partido nunca?
Não, nunca. Também faz parte das crianças. Mas o esfolar faz parte. Os braços partidos já não seria tanto, mas aprendi-se a correr riscos, mas a medir os riscos, que é algo que hoje as crianças têm dificuldade em medir esses riscos. Porque se eu vou subir a uma árvore, eu tenho que medir se tenho possibilidade. E sobretudo, aprende-se também a cooperar, porque é preciso a ajuda dos irmãos ou dos amigos para poder realizar sem quedas. Porque não podíamos ter quedas, porque isso seria extremamente complicado. E, portanto, aprende-se a medir melhor. Nem rasgar a roupa, senão os pais... rasgar a roupa também, não era? À noite, rasgavam a roupa ao pelo, como se costuma claro, dizer, não é? É claro que também se tinha que ter cuidado com a roupa. Mas isso desenvolvia muito o espírito de cooperação, de interajuda e, sobretudo, o espírito de medir a dificuldade e saber dosear o que é que era possível fazer ou não. E estas, eu diria que desenvolvemos características empreendedoras que hoje as crianças não têm a oportunidade de desenvolver. Essas características empreendedoras têm a ver com o saber correr riscos, o medir a capacidade do risco, mas medindo e não arriscando, o tomar decisões, o espírito de liderança, a autonomia, a capacidade de tomar decisões de forma autónoma. Há um conjunto de características que esse brincar ao ar livre de forma mais espontânea ajuda a desenvolver. E hoje os pais, ao deixarem as crianças demasiado controladas, sem oportunidades de brincar livremente, estão a impedir que elas desenvolvam um conjunto de características que são fundamentais ao seu desenvolvimento e futuramente na idade mais da adolescência e da juventude, à tomada de decisões, que é essencial. Raquel, sente que isto que a Beatriz dizia... Até tremi. Porquê? Tenho 3 filhos. Tem 3 filhos? E nesta fase toda, não é? Que já não viveram numa quinta. E a sua infância também subia às árvores? Sim, também sim, procurava o risco ou avaliava o risco? Sim, caí de bicicleta, fiz cicatrizes, portanto já vinha com essa experiência. E sente que essa experiência... Uma coisa muito engraçada, estava a falar da fruta e de subir às árvores, eu ainda me lembro, agora, quando quero lembrar qual é a fruta da época, remeto para a quinta, e em que altura do ano é que nasciam os frutos. E daí consigo ter as referências, porque hoje em dia as pessoas não têm essas referências. Que frutos é que tinha? Não, os figos eram em setembro, que apareciam nas árvores. Portanto, dizíamos que até setembro, era quando vínhamos das férias do Algarve, que havia figos. Portanto, quando voltávamos das férias grandes é que havia figos. Depois eram as laranjas. Tivemos uma bananeira que nunca nasceram bananas, infelizmente, mas nós nunca perdemos a esperança. Íamos lá sempre vê-la, porque é no meio do pomar. É para e era aquele mistério. É quase como no futebol, será é para que o vai ano. haver um dia que vão... Mas pronto, o fruto tropical nunca se deu bem no Oeste. Tínhamos vinhas, uvas, também havia as vinhas em setembro. No final do ano, peras, nésperas, maçãs... Eram essas, as típicas de uma quinta. E animais? Também cães, gatos, coelhos, galinhas, mas eram mais estes. Mais animais de estimação porte, e animais para pequeno. de pequeno porte. Exato, pequeno porte, de sim. pequeno porte. As galinhas, lembro-me dos ovos, íamos apanhar os ovos e de eu ter o azar de partir sempre algum. Eu até tremia, eu acho que já os partia porque era de tremer, porque sabia que tinha esse histórico. Mas pronto, estava a ouvir bastante interessada estes temas, porque tenho uma filha com 8 anos, outros com 13 e outros com 15. E eles sabem que as galinhas têm penas? Sabem dos livros. Que não aparecem lá só no supermercado, Sim. lá na vitrine, Mas por acaso é sem engraçado pescoço, que quando eles tinham festas de anos, e agora a mais pequena ainda tem, fazemos sempre nesses sítios, ou em pequenas quintas pedagógicas, e eles adoram e nunca tiveram receios nem medos. Realmente isso eu acho que consegui passar na minha nível natureza e da minha experiência. Não têm receios, não têm esses Eles só vão receios. aos fins de semana, vão nas férias grandes. Qual é o contacto que eles têm com o mundo rural? É assim, eles têm... Nós entretanto, vendemos a quinta. Eu vendi a empresa, vendemos a quinta, tudo. É o desprendimento. Costuma dizer quem muda, Deus ajuda. Exato. Não, mas a quinta era já da geração anterior. Mas temos uma casa no Meco, mas é mais junto à praia.
mas desde que nasceram, desde sempre que têm essa casa e que saem de Lisboa, e como é aqui perto, acabamos por ir lá muito, e os fins de semana andam nos cavalos para terem contacto também de outra forma. Portanto, é uma casa, não é uma quinta, mas desde ir à praia, andarem lá no meio do Pinhal, ou mesmo nos cavalos, é uma zona bastante arejada e com hortas, por acaso, no caminho. Está cheio de hortas, portanto dá para ter esse contacto. E pronto. Que idade é que eles têm? E da minha experiência. Que idades é que eles têm? 15, 13 e 8. Já têm smartphones? Há muito tempo. E tablets? Há muito tempo, sim. Já voltamos. Smartphones ou tablets parecem hoje fazer parte dos brinquedos comuns das crianças. No entanto, o uso requer limites de idade e de equilíbrio. Vamos saber como se faz tudo isto. Não quer? Jogo, vem. Eu tenho aqui casos de papás que já me perguntaram, olha, mas posso trazer o brinquedo favorito do meu filho? Mas qual é o brinquedo favorito do seu filho? É o tablet, ele gosta muito do tablet. Vem mexer no seu tablet, vem. Ela só tem 1 ano e 4 meses, mas desde 10 meses ela brinca. Mas nós aqui não precisamos do tablet. Mas ele para dormir, ele gosta sempre de ver o panda. Não, mas não precisa, papá, fique descansado. Nós temos outras estratégias para adormecer o seu menino. Muitas das vezes nós, como educadoras, temos que lhes mostrar como é que se brinca, porque ficam perdidos e muitas das vezes o que fazem é pegar numa montanha de brinquedos e atirar e propriamente a questão do brincar, o fazer o faz de conta, etc., quase não existe. Basta olhar à volta e é assim em todo o lado. Crianças cada vez mais pequenas com aparelhos eletrónicos nas mãos. Os miúdos, antes de saber usar a escova de dentes, usam o computador com muito mais facilidade e, portanto, antes dos 2 anos já mexem nos iPads, nos smartphones, nos computadores e tudo aquilo que nós sabemos. É claro que isso também os pais muitas vezes não só combatem, como fomentam, porque assim eles não chateiam. E os números confirmam a regra. Das 7 mil milhões de pessoas no mundo, cerca de 6 possuem um telemóvel, o que se torna chocante quando comparamos com aquelas que têm acesso, por exemplo, a serviços básicos. Não tenha dúvidas que aquilo que os pais permitem desde muito pequeninos traça aquilo que são os quadros de utilização dos jovens mais à frente. Os pais estão rapidamente a dar alguma coisa para a criança se entreter, sem permitir que a criança lide com os sentimentos de frustração, de contrariedade e ao mesmo tempo não permitem que haja uma competência muito importante, que é a nossa capacidade de adiar a recompensa. É eu saber que tenho que trabalhar o mês inteiro para receber o ordenado. É eu saber que tenho que comer a sopa para depois ir jogar. Não é eu jogar para comer a sopa. Então, tiveste um bom dia na escola? Para esta reportagem foi difícil arranjar famílias que admitissem estas práticas. Pelo contrário, conhecemos os pais da Clara, de 2 anos, que desde muito cedo limitaram o uso das novas tecnologias. A Ana lê, eu também leio e nós fazemos com frequência. E ela vê e faz igual. É claro que se eu tivesse o dia todo agarrado ao telemóvel e a minha mulher também, ela provavelmente iria fazer o mesmo. Ou se nós estivéssemos sempre a ver televisão, ela iria fazer o mesmo. O pai não sabe o que é isto? Abelha! É uma abelha. Como é que faz a abelha? Houve uma altura que nos perguntaram, vocês não têm um tablet para ela comer? E nós dissemos, não, nós lá em casa usamos talheres, portanto é daquelas coisas que... Essa peça está a faltar. O que nós usamos é muitas vezes também quando vamos jantar com amigos ou quando estamos com a nossa família e queremos que ela permaneça durante mais algum tempo à mesa, o que nós fazemos é usamos aquelas tradicionais ferramentas, que é os lápis de cor, os desenhos. Ela sempre andámos com bonequinhos pequeninos que ela pudesse brincar à mesa e que não causassem muito distúrbio nem chateassem o resto das pessoas. E, portanto, incentivamos-la a estar calma à mesa, a brincar com as coisas dela, mas não usamos o telemóvel, não achamos que essa seja uma ferramenta adequada à idade. E a verdade é que não é mesmo. Os especialistas aconselham a proibição do contacto com os gadgets nos primeiros 2 anos de vida e um acompanhamento mais próximo até à idade adulta. As consequências são nefastas e já estão comprovadas. Vai prejudicar a aquisição da escrita.
do uso do lápis e da caneta na escola. Vai ter uma influência direta na qualidade do sono e no tempo total de sono. Está provado também, já, que há um atraso no desenvolvimento da linguagem. E isto porquê? Porque nós sabemos que não há interação normalmente quando a criança está a ver televisão ou está com este tipo de aparelhos, não tem interação com os outros. Há ainda implicações como a obesidade, dores de cabeça, problemas oftalmológicos, dificuldades na concentração e até mesmo a banalização de atos agressivos. Se se tratar de uma dependência, estamos a falar de uma exatamente igual à da nicotina e de outras drogas pesadas. Pedro, que idade têm os seus filhos? 8 e 11. E tablet? Ainda não entra ou já entra? Entra, telefone não, só a partir dos 10 anos, portanto o mais velho sim, o mais novo não. Porque os 10 anos, porque é a idade em que transita para o segundo ciclo e aí já há mais alguma necessidade também de nós estarmos em contacto com eles, porque a escola já é maior, já é outro ambiente. Tablet sim, mas também com restrições ao uso. Só ao fim de semana e num número limitado de horas. E livros? O mais possível, obviamente. Neste não é claramente um caso de Casa de Ferreiro Espeto de Pau. É mesmo o mais possível, livros pela casa toda e quase leituras obrigatórias. Tais como? Prescritas por mim, não pela escola. É democracia, Pedro. mas a democracia é muito boa, a partir dos 18 anos, em alguns aspectos da nossa vida. De qualquer forma, aí plena liberdade. Não acho que eles devam ler só aquilo que eu ou outras pessoas acham que eles devem ler. Acho que eles devem ler de tudo. E depois a seguir fazerem as suas escolhas. Gosto mais disto, gosto menos daquilo. Eu próprio na minha pré-adolescência tive uma altura que só lia bandas desenhadas. Hoje em dia eu leio de tudo, portanto não acho mal que eles leiam. Acho mal que eles não leiam, portanto que leiam. O quê? Aí deixa um bocado à vontade. O que é importante é que comecem por ler, não é? O que é importante é ler. Que projeto é esse que vocês têm neste momento com a RTP? É um projeto giríssimo. O desafio foi lançado pela RTP, nós concorremos, fomos uma de várias editoras que se candidataram. Enquanto vai falando eu vou mostrando. Vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro esta coleção. Sim. E já voltamos aqui à conversa. É uma coleção em parceria com a editora 0 a 8 e a RTP, que também, como já disse. Vamos ver alguns dos livros, e alguns também tenho aqui nas mãos, que já estão à venda. Esta rua é mesmo minha. Tanta história para contar. Cada livro é uma casa onde todos podem zigue-zaguear. Cada livro uma casa onde todos podem ler e vir morar. Chegaram os livros Zig Zag. O primeiro e o segundo já estão nas livrarias. Nova coleção na minha rua. Cada esquina, uma história. Cada livro é uma casa onde todos podem ler e vir morar. Pedro, tenho aqui 3 desses livros, como ia explicar. Permita-me só corrigir que já estão os 3 primeiros nas livrarias, exatamente. Qual é o primeiro, Pedro? O primeiro é o Gato e a Orquídea, do António Mota. O segundo é o Jovem Cães e Gatos, da Patrícia Müller. E o terceiro, A Rua do Silêncio, da Margarida Fonseca Santos. Então é como eu tenho, não é? Jovem Cães e Gatos. Eu vou mostrar. Esse é o segundo. Este é o segundo. Então, este Gato é o primeiro. Orquídea, do António Mota. Jovem Cães e Gatos é o segundo que tem aí. Exato. E este é o terceiro. A Rua do Silêncio. Então, enquanto vai falando, eu vou mostrando. Pode continuar, Pedro. Partiu um convite da RTP para fazermos uma parceria com o Zig Zag de livros infantis. A RTP pediu-nos inéditos, autores e ilustradores portugueses, e depois tivemos uma reunião entre a 0 a 8, o Zig Zag e a RTP, e depois de uma longa conversa decidimos fazer uma coleção com, antes de mais, um requisito. Era que todas as histórias
tivessem uma rua. Porquê uma rua? Porque todos nós temos a rua da nossa infância, é aquele ponto de referência em que todos sabemos identificar qual foi a rua da nossa infância. E por isso quisemos ancorar as histórias numa rua. Depois, o meu pedido aos autores é que as histórias sejam o mais inclusivas possível. Porque o projeto ZigZag é também inclusivo. Muita atenção à diversidade e aos valores do ZigZag, e que são valores universais de tolerância, de respeito e de igualdade. Começámos a coleção, fizemos a apresentação dos livros no dia 23 de abril, dos 2 primeiros, que é o Dia Mundial do Livro, e agora vamos publicar à razão de 1 por mês. Esse Rua do Silêncio. Quantos no total, Pedro? O projeto tem 12 livros quando chegarmos ao fim, porque o projeto vai ser um grande sucesso. Vamos avançar para mais, claro. São os primeiros 12. Estes são os primeiros 12, exatamente. Posso-vos dizer que estava a sair do escritório hoje e estava a chegar o 4º impresso da gráfica, não deu ainda para o trazer para cá, mas posso adiantar que é do José Fanha e se chama A Rua do Poeta Voador. E estão à venda em todo lado. Em todo lado. Livrarias, supermercados, 9,99. 9,99. Estão neste momento, e por acaso não referi isso, mas deveria ter referido, estamos em plena Feira do Livro de Lisboa e nós estamos lá e os livros estão lá em destaque nos pavilhões da 08. E tem tido muita procura? Tem tido muita procura. A RTP tem feito um trabalho extraordinário na divulgação dos livros e da coleção. Os autores também têm feito, quer dizer, o António Mota é uma referência. A Patrícia Müller e a Margarida Fonseca. Sim, a Patrícia Müller é uma autora também já com obra publicada, mas é a primeira vez que escreve para crianças. Portanto, é uma estreia na literatura infantil. E acredito que vai ser o primeiro de muitos. E as ilustrações? As ilustrações. A primeira é da Joana Quental, a segunda também é Marta Carvalho e a terceira é Carla Nazaré. Carla Nazaré, sim. A Marta Carvalho também é uma estreia, portanto juntámos duas estreantes no segundo livro. A Joana Quental e a Carla Nazaré têm grande obra publicada já também. E como sempre, no caso destes livros, o trabalho das ilustradoras é fundamental. São elas que dão vida à palavra dos autores e que criam também uma segunda história, porque há detalhes que estão na ilustração e que não estão no texto. Alguns pormenores engraçados, por exemplo, no Gato e a Orquídea, a camisola que a protagonista tem vestida é mesmo uma camisola que foi da filha da Joana Quental e que ela fotografou e montou na camisola de malha, feita pela avó. Feita pela mãe. Pela mãe? Feita pela mãe, pela Joana mesmo. Esse trabalho de ilustração é um trabalho muito giro, também feito com base em origamis, como se pode perceber pela ilustração. E o trabalho da Carla Nazaré, que foi escolhida propositadamente pela necessidade de termos uma ilustração muito delicada para uma história absolutamente comovente e magnífica que a Margarida Fonseca Santos fez. Eu tenho muita dificuldade em falar sobre essa história porque falar sobre esta história é contar-lhe o final, o que estraga um bocadinho esta história, porque ela tem uma surpresa no fim que nos obriga quase a voltar ao princípio e a reler a história toda outra vez. Eu antigamente começava os livros pelo fim. Ia sempre ver como é que acabava a história. Nesse caso seria péssimo. Acho de uma forma geral. Beatriz, dizia ali há pouco um pai que as crianças, obviamente, e deixava isso implícito, as crianças funcionam muito pela imitação. E se nos virem a nós pais, agarrados ao telemóvel, ao tablet, ao televisor, sedentários, sem fazer exercício físico, sem práticas ao ar livre, elas vão imitar-nos e provavelmente pelos piores motivos. Exatamente. Ou por más razões, digamos assim. As crianças aprendem muito mais com o exemplo do que propriamente com aquilo que é dito. E se os próprios pais têm um estilo de vida passivo, um estilo de vida dentro de casa, se está a almoçar com o telemóvel, não vai ter depois condições de dizer à criança não podes atender o telemóvel porque estamos a almoçar ou estamos a jantar, estamos em família. É uma hora boa para conversar, para discutir questões, para ouvir os filhos,
porque um dos problemas importantes que se deve salientar é essa necessidade de ouvir as crianças. Nós temos capacidade de ouvir as crianças, mas nem sempre a utilizamos. E as crianças têm muita necessidade de ser ouvidas. Ouvimos, mas não escutamos? Exatamente. Ouvimos enquanto estamos a fazer outras coisas. Portanto, nós estamos a assimilar para tentar perceber qual é a mensagem efetiva das crianças e para podermos pegar nessa mensagem e ajudá-la a verbalizar mais e também a que a criança encontre a solução, às vezes, de um pequeno problema, porque ao verbalizar aquilo que é o seu problema, ela vai procurar as suas soluções e a mãe e o pai podem ajudar nessa solução, mas sabendo ouvir e questionando da forma certa. É essencial dar essa oportunidade à criança. Hoje, muitas vezes, e às vezes muito pequeninas, porque a criança é muito pequenina, não comunica pela linguagem verbal, mas comunica pela linguagem, porque a linguagem, o corpo expressa-se e se a mãe, se o pai não estão atentos e percebem a linguagem da criança, também vão perder a oportunidade de poder agir sobre a criança. E isso só se adquire se efetivamente houver um tempo para observar e para estar com as crianças. E, sobretudo, quando começam a crescer, dar voz às crianças é essencial. Elas têm que saber que estão a ser ouvidas com atenção e que vão ter resposta. Não podem, é o talento. Se eu ouço, mas não lhe dou qualquer feedback, naturalmente a criança não vai valorizar e possivelmente nem vai voltar a comunicar ou a pedir ajuda à mãe, ao pai. E o mesmo se passa na escola. Porque a escola também é um momento super importante, inclusive é no período de recreio, do tempo de recreio na escola, que pode desenvolver inúmeras competências, porque a criança está a agir de forma livre, está a brincar, por vezes ela só tem os amigos. Mas não há escolas que proíbem as crianças de correr? Não, hoje não creio que haja escola que proíba as crianças... Nos corredores ou correr, porque faz parte, não é? Hoje não creio que as crianças possam ser proibidas de correr. Aliás, eu acho... Correr nos corredores... Obviamente, se ela já tem a tendência a ficar dentro da escola com o seu tablet, quanto mais imóvel ela ficar, pior, não é? Mas eu recordo-me que havia regras um bocadinho rígidas para os alunos dentro das escolas. Sim, dentro das escolas, ou não poder trazer bolas. Hoje, aquilo jogar que temos defendido... Não, não é? Dentro do corredor, não. Mas aquilo que defendemos é que a própria escola tenha alguns materiais que as crianças possam utilizar nos tempos de recreio e que possibilitem atividades de encontro. Ainda se joga a macaca. À macaca, os também elásticos. Ao elástico e ao conjunto de jogos tradicionais, mas que tendem a desaparecer porque as crianças não os conhecem. Ou ficam agarradas ao telemóvel. Porque utilizam o telemóvel, porque são filhos únicos e não têm os irmãos para transmitir esses jogos tradicionais e porque passam um período muito longo do dia sós, em casa ou com outro irmão, às vezes com alguma diferença de idade e portanto, as aprendizagens dos jogos tradicionais, se não for feita na escola, também não têm outras oportunidades de fazer essas aprendizagens. Temos que aproveitar todos os bocadinhos e outro aspecto que é importante são os fins de semana. Também os fins de semana é preciso aproveitar para dar oportunidade às crianças de brincarem também ao ar livre, no exterior, não estarem só em casa com os tabletes ou ficarem demasiado fechadas. Ou fechadas no quarto? No quarto, sozinhas. Elas têm que, desde pequenas, interagir, socializar-se e hoje todas as cidades oferecem vários parques públicos. Esses parques públicos oferecem inúmeras oportunidades de brincar para as crianças e também para os pais da atividade física. E têm que ser mais explorados também pelas escolas. Porque se os pais têm capacidade de levar as crianças ao fim de semana, sobretudo ao domingo,
A própria escola, se é próxima desses parques públicos, também deveriam sair com as crianças e utilizar todos os dias, se estão próximas desses espaços, uma hora num espaço público que tenha espaços adequados para as crianças e, se estão mais longe, também deveriam recorrer com alguma regularidade a esses espaços e criar esse hábito da família diariamente também estar meia hora, não é preciso muito tempo, mas se a família se conseguir deslocar meia hora a um espaço exterior, a um parque público ao ar livre, vão desenvolver momentos de interação, de socialização com outras crianças, mas também de aprendizagens, porque a natureza é uma grande escola, os livros são uma grande escola, mas a natureza é uma escola, todos os dias se transforma. O som das folhas no outono é absolutamente distinto da flor verde na primavera. Os cheiros. Tudo aquilo que nos entra através dos 5 sentidos, não é? E por isso toque, mesmo. cheiro, audição. E num país com um clima excepcional, porque nos países nórdicos, mesmo com tempo muito frio, todas as crianças brincam no exterior. Mas elas também saem mais cedo da escola, Beatriz. Sim. E os pais também têm mais tempo, porque também saem mais cedo para estar com as crianças. Cá os nossos pais saem tarde, as crianças saem tarde. Há crianças que passam na escola mais tempo do que os pais no trabalho. Não é? Deveria ser promovida aqui uma outra política de relacionamento entre a escola, os pais e as crianças? Sim, sem dúvida que é importante reduzir o tempo dos pais, sobretudo quem tem crianças pequenas, até aos 6 anos, pelo menos, deveriam ter tempo destinado a estar com as crianças, porque é uma fase do desenvolvimento essencial e tem-se evoluído, mas muito devagar. De facto, ter tempo nessas idades para acompanhar mais de perto, seja a mãe, seja o pai, a criança e efetivamente não ter períodos tão longos de trabalho é essencial, quer para a saúde, quer para o bem-estar, quer para desenvolver todas as capacidades da criança, nomeadamente as tais capacidades, a semente das capacidades empreendedoras que mais tarde vão tornar estas crianças com outras potencialidades para se tornarem decisores, conseguirem resolver os problemas que se lhe colocam e, nos momentos de grandes dificuldades, também saberem pedir ajuda e encontrarem soluções e ter capacidade de superar as dificuldades que surgem. Abril foi o mês internacional da prevenção dos maus tratos na infância. Numa iniciativa da GNR, as crianças tornaram-se autoridade e chamaram a atenção para este problema. Não é todos os dias que vestem a farda da autoridade e a responsabilidade sente-se num nervoso miudinho. Que mês é que estamos? Abril. Que é o mês? Do laço. Que é o mês da prevenção dos maus tratos às crianças. Um mês contra a violência sobre as crianças, um mês para lembrar os direitos na infância. Estamos aqui para dizer aos pais para não tratarem mal as crianças. Vocês conhecem algum menino que já tenha sido maltratado? Sim, ajudei a ninguém lhe bater mais e curei. O que é que vocês têm de fazer se conhecerem alguém nessa situação? Sim, avisávamos alguém da família ou aos professores. Avisava a GNR, a professora, os pais. As iniciativas podem variar, mas em comum têm todas um simples laço azul. Uma avó que vivia muito longe dos netos e uma vez os netos foram visitar a avó e vieram com muitas manchas azul. Então a avó fez um laço azul, pôs na tenda do carro e andou com o carro a passear por muitos sítios. Ao longo do dia, com a ajuda de militares da GNR e agentes da PSP, vão fazer várias operações stop aos maus tratos. Acho bom, porque, como nós sabemos, as crianças são o futuro, não é? E se elas hoje são maltratadas, no futuro serão elas a tratar mal o próximo. Não existe só violência nas escolas, que existe também violência em casa e que muitas das vezes é necessário eles também estarem atentos. Desde a tenra idade que devemos alertá-los para que não haja maus tratos.
A campanha de sensibilização para a prevenção dos maus-tratos infantis é promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Famalicão. Desmistificamos aquilo que é a Comissão, não é? Para que eles, se algum dia necessitarem, não terem receio de que a Comissão é aquele bicho-papão que vão aos ventos falando que retira crianças, porque o intuito não é de todo esse. Daquilo que nós queremos é que eles percebam que estamos cá para os ajudar. Obrigada. Raquel, o Oscar Wilde já dizia que se queremos tornar as crianças boas, é fazê-las felizes. Exato. Por isso temos que começar por aí. Crianças saudáveis, famílias felizes. A saúde dos filhos começa à mesa dos pais? Exato, sim. Luísa Fortes da Cunha e Raquel Fortes. Exato. Quem são? Por acaso somos primas e não sabíamos. São? Sim, sim. Mas conheceram-se depois? Não, mas conhecemos pelas redes sociais recentemente e por este gosto comum pela alimentação saudável que os nossos perfis, não é? O Facebook lá sabe juntar as pessoas certas e então como nós partilhávamos muita informação desta área, acabámos por nos cruzar e desenvolver este projeto em conjunto, que veio no seguimento do blog e da alimentação e da nutrição e a Luísa tinha um convite para desenvolver um livro e como nós já tínhamos trabalhado outros projetos em conjunto, perguntou-me se eu queria fazer o livro com ela. Vamos lá conhecer a Luísa. Exato. Já falou. Vamos lá conhecer a Luísa. Sim, pode continuar. Exatamente. A Luísa tem um blog que é o My Casual Brunch e lançou-me o desafio de fazer com ela o livro. Na altura eu achei que livros de receitas já existiam imensos e que para ser mais um livro de receitas, para isso não íamos acrescentar muito. Até porque os nossos blogs já o fazem, portanto podem ir aos nossos blogs para verem as receitas que nós fazemos e partilhamos. E quando estávamos a discutir no bom sentido, discussão. Era discussão, mas sem luz. Exatamente. Qual for, não é? Sobre o tema e o que desenvolver havendo um livro, e como eu sempre fui muito virada para a questão das crianças, que eu acho que é onde eu acho que é onde pode começar a verdadeira mudança. Porque os próprios pais são ensinados pelas crianças. Como foi o caso, por exemplo, da reciclagem. Exatamente. Começou pelas crianças. Exatamente. E acho que pelo rumo que esta temática da alimentação saudável estava a tomar, já havia muita gente a falar de alimentação saudável, já havia aí muitos blogs de pessoas a dizerem eu faço, eu aconteço, eu consigo, mas ninguém se lembrava de dizer como é que fazia em casa então com a família. Como é que é com a família? Eu faço, eu aconteço durante o dia, levo os meus sonegos, vou ao ginásio, como as minhas comidas ideais e depois chego a casa como é que eu convenço os meus filhos e a minha família toda a envolver-se nesta dinâmica. É a minha, sim, são os meus filhos. Uhum. Como é que vocês convenceram os vossos filhos? A terem uma alimentação saudável. Ainda é uma luta diária, é a mesma coisa que os tablets. É tudo uma questão de persistência e consistência. E de atenção diária ao tema. Ainda hoje, a frase que eu mais ouço lá em casa é não há nada para comer. Não há nada para comer, mãe. Traga bolachas, traga Isso é isto. transversal. E eu, sim, mas... Sim. Não há nada para comer daquilo que eles querem. Exato, e eu acho que foi uma pena não termos ali testemunhos de pais que vivem realmente a realidade dos tablets. Pronto, então porque sim, diga. É por aí que começa. Eu no blog, tudo o que escrevo no blog, ou que acabo por investigar, ou que acabo por falar mais, são dificuldades que eu tenho no dia-a-dia. E como eu tenho, acho que outras pessoas poderão ter. E se eu estou a tentar resolvê-las, posso ajudar mais alguém também a resolvê-las. E esse livro, no fundo, para quem está um bom rap de ovo. Exato. Os ovos fazem muito bem. Exato, fazem. Com conta, peso e medida também. Como tudo. Mas esse livro acabou por ser, quando nós começámos a desenvolvê-lo, foi, no fundo, já lhe chamaram a Bíblia da alimentação saudável em casa das famílias. Porque acaba por alertar para o problema, que é a obesidade infantil, e que nenhum pai, perante um problema desses, fecha os olhos, ou não tem tempo para olhar para ele, porque fechar não fecha os olhos, não é? Depois falamos sobre os 7 passos para prevenir a obesidade infantil, e esses 7 passos falamos na questão de, à mesa, os pais também não estarem com os tablets. Legumes? Exatamente, os legumes. Eles gostam de legumes? Sim, gostam. É? Gostam, é assim, as crianças... Os gostos educam-se, não é? Educam-se. O paladar demora 8 dias para se habituar a um novo alimento. Portanto, não pode ser a primeira vez que dizem que não gostam, que nunca mais comem.
têm que ir experimentando diferentes formas. Tem que tomar café 8 dias seguidos sem açúcar para me habituar? Sim, exato. Ainda não cheguei lá. Sim, e quando se habituar já não consegue pôr açúcar, acabou. Nesse dia acabou o açúcar mesmo. E os alimentos também, os próprios legumes, eu já achava isso. E fui ver um lançamento do livro na Feira do Livro há 2 anos, com um casal vegetariano que é muito conhecido, e eles estavam a dizer, porque os meus filhos um dia gostam de brócolis, outro dia não gostam. Um dia gostam de cenouras, outro dia não gostam. Portanto, tem que se ir voltando sempre, porque é cíclico. Os gostos das crianças mais novas depende do dia. Portanto, não se vai eliminando, porque não gostou uma vez. Então, elimina-se tudo e não se dá. Que é o facilitismo que existe com a falta de tempo que os pais são obrigados a ter, com a falta de tempo que têm em casa com os filhos. Porque esta questão de não ser bom ter os tablets à mesa, de se ter isso de todo que não é bom. E os pais não podem dar o exemplo, depois não podem proibir, não é? Mas outras situações como que nós ensinamos, ou que damos aí ajudas no livro, que é como planear uma semana com uma alimentação saudável para toda a família. E planeia-se ao fim de semana? Sim, planeia-se ao fim de semana, faz as compras, sim, tem aí a lista de compras, uma lista de compras para um menu semanal para a família toda. No fundo, nós alertamos para o problema e depois damos a resposta com as receitas. É essa a diferença que nós quisemos acrescentar, que não é só... São estas as receitas ótimas, nem sabem a altura do dia em que devem ser comidas, e através do planeamento semanal, ao fazer uma vez aquele planeamento, conseguem perceber o que é que, durante um dia inteiro, o que é que devem comer e a que horas é que faz sentido comer determinados alimentos. Por exemplo, quando falamos dos superalimentos, há determinados superalimentos que não devem ser comidos à noite. Portanto, quem não tem essa informação e só lê as palavras gordas da internet, acha que é boa ideia, então à noite toca-te pôr uma colher de chia na boca e pronto, porque faz bem. É melhor eu não ler mais, porque já me está a crescer a água na boca. Aí assinamos esses... Tem aqui pratos muito agradáveis. Sim, um capítulo que eu acho que é fundamental para quem quer mudar a alimentação são as substituições, aprender a fazer substituições. E o maior desafio que eu tinha quando comecei a fazer workshops, na altura não havia workshops de alimentação saudável, os que havia eram vegetarianos, então o que eu fazia, aprendia pratos vegetarianos e chegava à casa e complementava com o peixe ou a carne que os meus filhos comiam. Eu comecei a comer cada vez menos, mas sempre como complemento. E a dificuldade que as pessoas têm nesses workshops é saem de lá e depois não conseguem implementar em casa porque não têm os ingredientes certos. E as substituições, o que se deve ensinar nesses workshops não é a receita chapa 5, compra estes ingredientes e faz. Eu pego numa receita tradicional, o que é que eu devo substituir naquela receita? Por exemplo, a farinha, em vez de ter farinha branca, farinha integral, o açúcar, as alternativas ao açúcar branco, há N alternativas para adoçar os bolos, a gordura, qual é que é a gordura boa em vez da margarina, isto para chegarmos àqueles 3 problemas que existem, que é o excesso de açúcar, excesso de sal e excesso de gordura, que as crianças, que começam nas crianças e nos adultos, mas daí são os principais problemas da obesidade, que começa na infância, porque crianças obesas tornam-se adultos doentes. E como não queremos que os nossos filhos estejam presos a nós toda a vida, a tratar de nós, temos que começar nós a tratar de nós e ensiná-los a eles como é que eles devem crescer. Quando eles crescerem também vão ter que tratar deles. Exatamente. Enérgicas, incansáveis e quase imparáveis. Pode parecer impossível pô-las a meditar, mas é o que acontece no agrupamento de escolas da Marinha Grande Poente. Inspire, expire e veja.